Gente, democracia agora é o nosso assunto importantíssimo, né? A gente fala bastante de democracia, então nós vamos falar agora, ó, de democracia, o tópico que você está aí, no Mega Aluno. Tem as questões para resolver, democracia e participação. Participação. Vocês já ouviram essa frase aqui, pessoal? Ó, democracia é o exercício do povo, pelo povo e para o povo. Então, dentro aí do aspecto político, né, do exercício político, democracia seria isso, ó, do povo, pelo povo e para o povo. Uma definição que ficou muito conhecida na história e é uma definição desse cara aqui, ó, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos no final do século XIX, né? Bom, pessoal, vamos colocar aqui um negocinho aqui, né, para ficar mais arrumadinho. Democracia é o exercício, então, político, né, do povo, pelo povo, para o povo. Quando a gente fala em democracia, vamos fazer um exercício aqui, ó. Quando a gente fala em democracia, a gente fala, por exemplo, de voto. O voto, né? Questão democrática. Nós falamos, por exemplo, de igualdade. Opa! Igualdade. O que mais que nós lembramos? Direitos, né? Quando eu falo de democracia, eu lembro de direitos. A própria palavra que está ali, participação. Constituição, falar, isso está na Constituição, né? Constituição. O que mais? Imprensa, liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. O que mais, gente? Liberdade de associação. Liberdade de associação. Sindicalismo. Pluripartidarismo, possibilidade de existência de mais de um partido, de vários partidos, né? Pluripartidarismo. O que mais que a gente pensa, né? Com democracia? É uma série de questões aqui que envolve a participação popular. Tudo aquilo que possibilita a participação popular com reconhecimento, com garantias de igualdade, de justiça, de isonomia, tudo isso diz respeito à democracia, né? Por exemplo, a questão do racismo, a questão das cotas, a questão do preconceito, isso tudo envolve os ideais de democracia. Então, os ideais de democracia vão contra, né, esses problemas sociais todos. Então, esse tema que a gente está falando aqui, ele vai falar de tudo isso. Então a gente vai ver, por exemplo, liberdade de imprensa, extremamente importante, né? Para a tua redação, por exemplo, diz respeito a quê? A participação popular, né? Também como mediadora a partir da imprensa dos atos políticos. Ou como, talvez não mediadora, mas como crítica dos atos políticos. Bom, gente, vamos lá. Lá na Grécia Antiga, você vê com o professor Fábio Costa, que ele fala que quem conhece sempre gosta, você vai ver lá a democracia no período de Solon, Clístenes e tudo mais. Aqui a gente não vai ver isso. Aqui o que eu quero falar para vocês é das assembleias. Então lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, né, principalmente, nós tínhamos as assembleias. Então as assembleias são o quê? São momentos ecumênicos
em que a população participa de atos políticos, né? A Assembleia é, naquele momento lá, uma demonstração do ato democrático, da participação popular, né? Então nós temos aqui, ó, participação da população na discussão de temas públicos, né? Temas que são importantes para a administração da polis, temas públicos. Então a Assembleia a gente vê como um ideal, né, democrático, até porque o simples camponês, ele tinha a mesma... O simples camponês, a palavra dele, se tivesse fundamento racional, se tivesse razão no que estava falando, poderia se sobrepor, por exemplo, à opinião de um aristocrata, a opinião de uma pessoa de bens, né, de muitas posses, de riquezas. Então aqui não importa a questão censitária, não importa a renda, o que importa é a racionalidade do argumento. Bom, mesmo assim, não vamos nos esquecer que só participam das assembleias os cidadãos, né? Isso aqui é uma observação importante para a gente fazer, ó. Então não pode dizer que são todos que participam, né? Participam apenas os cidadãos, ó. Participam apenas os cidadãos. E quem eram os cidadãos? Eram apenas os homens, né? Então eram cidadãos homens com mais de 21 anos, filho, 21 anos, filho, vou colocar aqui, e filho de pais, no caso lá em Atenas, atenienses. De pais gregos. Então não são considerados cidadãos as mulheres, por exemplo. A mulher não é considerada cidadão. Adolescente, o jovem com menos de 21 anos não é considerado cidadão. O estrangeiro não é considerado cidadão. Tá? Então é o que nós temos aqui. Hoje no Brasil, se a gente fala do voto, por exemplo, o voto é uma espécie de participação popular, não é? Então o voto, eu tenho lá, os analfabetos podem votar? Pode, facultativamente. Os maiores de 70 anos podem? Pode, facultativamente. Já as mulheres podem votar? Devem. É uma obrigação de cidadania, um dever e é uma obrigação moral também o voto. Então participam votando. A partir já dos 16 anos o jovem pode votar segundo nossa Constituição. O que nós temos é que ao longo dos anos a democracia ela vai incluindo mais a população nas decisões políticas, na participação política, né? Mas aqui a gente tem o início já da democracia. Também não podemos exaltar a democracia, né, como governo do povo, como sendo o melhor, porque o Aristóteles, por exemplo, na época, uma outra observação. O Aristóteles, por exemplo, bem como Platão, eles eram contra essa coisa, né, da democracia. Para o Aristóteles, ó, a democracia é um governo corrompido. Ó. A democracia é um governo corrompido. Ó. Tá aqui. Por que a democracia é um governo corrompido? Porque, vejam, quem participa da Assembleia, dos atos? A massa pública, a massa popular. Ó. A massa popular é que participa. Para o Aristóteles, a massa popular, né, embora lá o camponês tenha condições de promover um argumento extremamente racional e se sobrepor ao do aristocrata, para o Aristóteles a massa popular não tem muito conhecimento das coisas, né? Ela é muito ingênua, então ela pode ser facilmente manipulada, ó, pode ser facilmente manipulada. E um outro ponto da crítica do Aristóteles, é que a população ela também normalmente ela
vai decidir em prol dos seus interesses, interesse de um determinado grupo, não a coletividade. Ela não consegue reconhecer o que é de interesse da coletividade. Ela vai normalmente inclinar para as suas necessidades, né? Necessidade do povo em si não quer dizer que seja necessidade da polis como um todo, mas pode ser de um determinado grupo, né? Então isso também é ruim. Por isso que o ideal do governo o governo de muitos para o Aristóteles, o governo bom não seria a democracia, mas a politeia. A politeia é o que? Um conjunto de pessoas, ou seja, uma pluralidade de pessoas que vai ser então responsável, uma pluralidade de pessoas responsável por uma administração racional, pessoas que compreendem a administração na polis e possuem racionalidade para decidir então em prol do coletivo. Então não seria a democracia, mas a politeia. Tudo bem? A gente vai ver isso bem em filosofia. Bom, pessoal, então nós temos aqui um início do que seria essa ideia de democracia. Nós temos dois tipos de democracia, dois tipos. Talvez tenhamos até mais, né? Mas vou colocar aqui os dois tipos tradicionais. Nós temos aqui uma democracia que é a democracia direta. Tá? Essa democracia direta ela é participativa. Onde que nós temos a democracia direta ou participativa? Por exemplo, nas associações de bairros. Você vai lá na associação de bairro, você levanta a mão e fala, né? Dá a tua opinião. As assembleias eram, na Grécia, lá era exercida a democracia direta, participativa. Então eu tenho lá, por exemplo, nas associações, né? Associações, pode ser as associações sindicais, os sindicatos, associações, vamos colocar aqui, de condomínio, por exemplo. De condomínio, de bairros, ou as associações sindicais podem também podem. Associações sindicais, etc. O que a gente percebe aqui? Uma democracia direta, uma democracia em que a população participa diretamente, ou os participantes em si participam diretamente, podendo opinar e tudo mais. Por outro lado, nós temos uma outra democracia, que é a democracia indireta. Democracia indireta, ou então representativa. Indireta ou representativa. Então, essa democracia indireta ou representativa, onde que nasce isso aqui? Essa democracia vai nascer lá no século XIX, gente. Vou colocar aqui, nasce no século XIX com o aumento da influência e da importância do parlamento nos Estados europeus. Esse é um momento de revolução popular, né? E isso ocorre, tem uma data, né? 1848, e é chamada de Primavera dos Povos. Vou ter que colocar pequenininho aqui, mas vocês vão enxergar aí, Primavera dos Povos, tá? Então aqui nós temos o fortalecimento da democracia indireta ou representativa.
O parlamento agora vai ouvir a população e vai levar os anseios populacionais a uma votação e depois também para uma decisão do monarca, ou então da autoridade republicana, né? Então vejam, pessoal, que no Brasil, quem nos representa? Por exemplo, os deputados. A Câmara dos Deputados no Brasil é a casa do povo. É ali que os deputados vão receber os anseios da população, vão transformar isso em uma situação legislativa, burocrática, racional, legal, e vão, então, editar as leis. Depois, essas leis passarão pela votação do Senado, dentro dos ritos constitucionais, se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar, e irá então para a sanção do Executivo posteriormente. Mas nasce então de uma vontade popular, de uma necessidade popular, e começa ali a ser discutido o assunto, o tema, esse anseio popular ou necessidade na Câmara dos Deputados. Por isso a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Os deputados são nossos representantes. Como eu votei nele, eu participei democraticamente votando nesse deputado, e indiretamente agora, né, eu participo da formulação da política pública a partir dele, ele que me representa. Por isso que se eu voto errado, eu vou ter um mau representante lá na Câmara dos Deputados. Isso é um ato muito questionado, porque muitas pessoas votam, né? Então não depende simplesmente do indivíduo, mas a consciência política no momento do voto é fundamental para a efetivação, a consolidação da democracia, tá? Então, quem são os nossos representantes legais dentro desse processo de democracia indireta? São os deputados, tudo bem? São os deputados, são os nossos representantes. Então, no Brasil, nós temos também a democracia indireta. Vamos vir para esse canto aqui, gente, e nós temos alguns pontos, algumas observações para a gente fazer aqui. Nós temos dois modelos de participação popular, que são muito importantes também, né? Um é chamado de plebiscito e o outro é chamado de referendo. Ó. Então, vou fazer uma observaçãozinha aqui. Ó. Plebiscito e referendo. Vamos lá. Plebiscito e referendo. Vejam comigo o seguinte aqui, ó, dá uma focada. Plebiscito. Então, quando eu falo plebiscito, eu estou dizendo o quê? A população vai adotar agora uma lei, né? Eu tenho um problema, uma necessidade legislativa, e a população adota uma lei. Então, a população adota a lei, ela não quer dizer que essa lei já esteja consolidada, tá? Então, ó, a população adota a lei. O que vai acontecer agora? Qual é o próximo passo? Essa lei vai tramitar no Congresso Nacional. Então, ó, trâmite da lei no Congresso Nacional. Trâmite da lei no Congresso Nacional. Então dá-se uma ideia, né? Ó, e se tivéssemos uma lei assim, assim, assado? O que a população acha? O plebiscito é importante porque a partir dele o Congresso teria mais chances, né, de acertar na legislação, para que não se crie um número excessivo de leis, mas que não são cumpridas pela população, que não são compreendidas pela população, né? Então, no plebiscito, a população adota a lei. Tudo bem, ó, então nós queremos determinada lei. Você acha que ela é importante, que exista? Ah, essa lei é importante, eu vou lá e voto sim, né? Aí o que vai acontecer? Essa lei, então, vai tramitar lá no Congresso Nacional e depois vai para a sanção do Executivo. Já no referendo, gente, a população vota a lei. Então, a população vota a lei. Então, a população vai dizer ali se aquela lei realmente tem que... Ela já existe, a lei já existe e a população só vai dar o seu aval. Se a população votar favorável àquela lei que já existe, essa lei já está, então, pronta
para estar vigente, já está vigente na sociedade, né? Então ela já está pronta para se consolidar aí na sociedade. Então, no referendo já existe uma lei e a população vota sim ou não para ela. Tudo bem? Aí, então, votando sim, já vai gerar os efeitos da lei na sociedade. Votando não, esquece, não queremos essa lei, então ela não vai, ou ela vai passar por uma reformulação, ou ela vai deixar de existir. Plebiscito e referendo são formas, então, de participação popular que representam o quê? A democracia. São importantes, representam a democracia. Nós temos uma outra forma interessante, que também se chama, vamos colocar aqui, apagar. Uma outra observação, pessoal, participação local, por exemplo. Tá? Por exemplo, uma participação local. Então vejam, administração, qual é a ideia? A ideia é que quanto mais democrática uma população fica, mais o povo vai contribuir com os atos decisórios na administração pública. Então essa participação aqui local, ela vai ser realizada, por exemplo, né, vamos colocar aqui exemplo, ouvidorias, ó. Ouvidorias. Então, dentro de uma determinada localidade, de um bairro, de uma cidade, existe uma ouvidoria em que a população pode ligar lá e falar, olha, está acontecendo isso, assado, sugiro tais circunstâncias, e aí vai se construindo, né, um banco de dados, aí, de informações, para se pensar a política pública. Então isso aqui é fundamental para a segurança pública, isso aqui é fundamental para a logística do Estado, isso é fundamental para as instituições, os órgãos públicos, né, as instituições públicas que trabalham aí atendendo a população, e representa o quê? Uma participação da população para dar dicas, sugestões para melhorar, ou então para fazer críticas, né, para melhorar a administração pública. Então seria também um modelo de participação democrática. Tudo bem? Então isso aqui, gente, são formas, né, democráticas que o Estado está aos poucos não criando, mas aceitando a partir da população. A democracia é algo que vai sendo conquistada. Então o nível de democracia num país vai sendo conquistado, ele vai se tornando cada vez mais complexo, né? E isso é importante, é uma conquista de direitos. Bom, visto isso, agora vamos fazer um comentário aqui, um comentário que é muito importante, porque nós podemos ter falsas democracias, né? Por exemplo, o voto. O voto é garantia de democracia? Quer ver? Vamos colocar aqui como uma pergunta. O direito ao voto é uma garantia de democracia? Então é algo para se pensar, né? Nós, por muitos anos, nós tentamos conquistar o voto. As mulheres conquistaram só no Brasil com a reforma do Código Eleitoral, só em 1932. No século XVIII só votava quem tinha determinada renda, né? Quem não tinha um mínimo de renda não votava. Então tá aí, o direito ao voto é uma garantia de democracia? A resposta, pessoal, não. Não é. Quer ver um exemplo? O Iraque, Saddam Hussein. O que foi o Iraque no período do governo de Saddam Hussein? O Iraque foi uma ditadura, né? Então não tem democracia. Só que lá se votava nas eleições. Exemplo, o Iraque. Então no Iraque a população votava. Mas as eleições eram fraudadas. Então havia fraudes eleitorais. Vamos colocar isso aqui, ó. População, no governo de
Saddam Hussein, a população votava, mas o processo eleitoral era fraudado. Tá aqui. No governo de Saddam Hussein, a população votava, mas o processo eleitoral era fraudado, então não tem democracia. Você vê, por exemplo, o coronelismo. Vou dar um outro exemplo aqui no Brasil, né? O coronelismo, né? A política oligárquica, lá no Nordeste, por exemplo. Havia o voto? Havia. Só que o voto era chamado voto do cabresto, né? O coronel manipulava a população para votar nele. Então, existe o voto ele representa a democracia, mas a democracia não se efetiva simplesmente pelo processo eleitoral, porque também era fraudado esse processo eleitoral. Então, um outro exemplo que nós vamos colocar aqui, as eleições do cabresto. Então, coronelismo, voto do cabresto. Vocês já conhecem bem, e o Fábio Costa também fala disso aqui para vocês em História do Brasil. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, e na ditadura brasileira, por exemplo? Na ditadura brasileira a gente não tem democracia, porque o governo ele controla nele as decisões, e é uma coisa muito interessante, né? Veja por exemplo, por que houve o golpe militar no Brasil? Ou qual foi o fundamento do golpe militar? O fundamento que é passado à população é que os militares estão tomando poder para manter a democracia no Brasil, manter o desenvolvimento e não permitir um desvirtuamento do Estado brasileiro, uma desordem, com aquela chegada do comunismo, aquela coisa toda. Então, o golpe militar, ele se diz um defensor da democracia, mas ele tira o poder do povo, ele tira a participação popular das decisões políticas. E as eleições são realizadas de forma indireta em colégios eleitorais, por indicações. A população não participa dessas votações, então são realizadas em colégios eleitorais por indicações. São as eleições indiretas, né? Bom, vamos lá, gente, uma outra situação. O que hoje representa um fator de efetivação da democracia? Então, vou colocar aqui, ó, fatores, né? Fatores que efetivam a participação democrática. A palavra participação é fundamental, né? Participação democrática. Fatores que efetivam a participação democrática, ou que efetivam a democracia em si, né? Vejam que simplesmente conceder direitos à população, benefícios, garantias, bolsa escola, assistencialismo, isso não é sinal de garantia, isso não é sinal de democracia. Veja a Venezuela do Hugo Chávez, um assistencialismo enorme, mas a população não participa de decisões políticas. As decisões são centralizadas no Estado. Veja a União Soviética. Na União Soviética, toda a renda é distribuída para a população. Tudo aquilo que se produz e é arrecadado pelo Estado é distribuído pela população. O ideal de justiça distributiva. Mas todas as decisões, os atos políticos e administrativos são centralizados no Estado, sem participação também sem participação democrática da população, né? Então hoje o fator que vai efetivar para a tua redação é o poder de contestação. Então é a possibilidade de contestação, ó. Possibilidade, um deles, né, de contestação. Por
que possibilidade de contestação? Se o Estado, se a administração pública está atuando de forma indevida e a população não tem forças, não tem condições de contestar e o tempo todo é reprimida, como tem acontecido, por exemplo, na Primavera Árabe, então quer dizer que existir eleições diretas a partir do voto pouco importa. Porque a imprensa está sem liberdade, o cidadão não pode dizer o que pensa, né? Então é a incapacidade, a possibilidade de contestação seria, na verdade, a capacidade do cidadão dizer o que pensa, do jornal expor as verdades, os fatos, os telejornais, as revistas, se contestar a administração pública. Então, a possibilidade de contestação representa um fator que efetiva a participação democrática. Tá? Por exemplo, a imprensa aqui, ó. A liberdade de imprensa. Bom, pessoal, outro fator que vai possibilitar, aí a efetivação da democracia, a educação, então o nível educacional. Quanto maior for a capacidade do indivíduo de interpretar a realidade política, quanto maior for seu nível educacional, mais é o poder de participação democrática, de contestar, de se situar, de compreender. No momento do voto, por exemplo, eu vou votar, mas eu posso estar sendo influenciado por uma campanha eleitoral ou eu posso estar votando conscientemente. O que diferencia? Qual é o meio termo aí? Ou de onde parte? Qual é o divisor entre eu votar influenciado ou votar de forma autônoma? O meu nível educacional, minha capacidade de interpretação dos fatos. Então isso é extremamente importante, nível educacional. Tá? E aí nós teremos também as leis, consolidação, e o segmento das leis. Então, consolidação das leis. Então, se eu tenho uma lei que tem uma natureza democrática, não adianta essa lei só existir, ela tem que realmente ter eficiência, ela tem que gerar efeitos, ela tem que garantir o ideal democrático para a população. Tá? Então, a gente tem aqui o que de fato, óbvio que eu posso ter muitos outros fatores, mas se você tem que escrever uma redação, por exemplo, para falar sobre democracia, eu não posso simplesmente me enganar que democracia seja a vontade da maioria, por exemplo, Então, uma outra forma de efetivar a participação democrática é com essa definição que eu vou falar para vocês. Daí você anota aí, coloque uma definição de democracia. Tá? Então, o que seria democracia? Coloque, democracia é o reconhecimento das múltiplas minorias. Tá? Democracia é o reconhecimento das múltiplas minorias. Antigamente, democracia era o quê? O voto da maioria. E isso ainda existe. Por exemplo, nós temos o plebiscito e o referendo. O que é plebiscito e referendo? Plebiscito e referendo é voto da maioria. É uma ação democrática? É uma ação democrática, participativa. É uma democracia participativa. Mas quando eu falo de justiça e igualdade, quando eu falo de isonomia, de, por exemplo, tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades, aí a democracia ela ganha uma nova definição, que foi essa que eu falei para vocês, que é o reconhecimento das múltiplas minorias. Então, dentro do ideal democrático, eu tenho que dar a possibilidade de reconhecimento e participação para os homossexuais, para os índios, para os negros, para os sem terra, para a população mais carente, para a população para a elite. Então, todos têm que ter o direito de participar e viver com dignidade. Aí eu tenho um ideal democrático já pendendo para a questão da justiça social, da justiça distributiva, da isonomia, da igualdade. Tá? Então, é uma outra forma de nós vermos também a efetivação democrática. Pessoal, a gente tem um resumo aqui, eu tenho certeza que com esse resumo você pode fazer uma excelente redação ou então resolver questões importantes na prova. Resolvam agora os exercícios aí, vejam os comentários e bons estudos. Falou!